Fala pessoal do canal Thiago Borges! O vídeo de hoje é uma tradução de 27 minutos de uma das últimas palestras do Bob Proctor. Infelizmente, Bob faleceu no início desse ano, mas seu legado permanecerá na memória de todos nós que acompanhamos o seu trabalho. Aproveito para agradecer aos mais de 600 mil inscritos que curtem e compartilham meu trabalho de tradução e dublagem aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo! Estamos prestes a entrar na parte em que vamos expandir a sua mente. Você tem que fazer coisas que realmente não fez no passado. Dizemos aqui, uma das leis mais básicas e dinâmicas da vida é criar ou desintegrar. Agora, você sabe, é uma afirmação, um conceito que provavelmente já ouvimos muitas vezes. É uma lei absoluta. Nada fica onde está. Estamos em uma evolução constante de mudança. A cada segundo. A lei decreta que nada fica parado. Nós vivemos literalmente em um oceano de movimento. E se não crescermos, estamos indo para o outro lado. Agora, as chances de você crescer apenas... Podemos usar as palavras por acaso, por acidente. As chances de você crescer sem nenhuma decisão consciente de sua parte são pequenas. Estão lá, mas são mínimas. Algumas pessoas estão envolvidas nisso, são uma minoria. E são o que você chama de competentes inconscientes, mas estão crescendo, não estão se desintegrando, estão criando. Mas elas não entendem o que estão fazendo. E como elas não entendem, estão perdendo uma das maiores oportunidades da vida. Elas não estão compartilhando. Vocês podem falar com aquela jovem que estava aqui ontem à noite, Karen Brooks. Ela está construindo algo na Austrália. Não apenas na Austrália, nos arredores imediatos. Ela está construindo em todo o mundo, mas é algo tão grande, tão fenomenal. Cada expressão da vida está se movendo em uma direção ou outra. Absolutamente nada permanecerá como está. Agora, vá até a linha 248. O núcleo do seu ser é espiritual. Você é um ser espiritual. Você é verdadeiramente criado à imagem de Deus. Isso não é um mito. Ouça, o que um dos maiores cientistas de foguetes que já existiram, considerado o pai do programa espacial, disse. Ele disse, depois de estudar os mistérios espetaculares do cosmos, eu cheguei a uma firme crença na existência de Deus. Agora, quem disse isso foi um cientista. Ele disse, as leis naturais são tão precisas que têm que ter sido estabelecidas por alguém. Agora, você pode querer discutir tudo isso. Bem, vá em frente. Eu escolho ouvir as pessoas que são tão brilhantes quanto ele e tão talentosas quanto ele. Vejam, ele mantém isso tão simples em um aspecto. Em outro, deve ser tão complicado que usamos isso como uma piada. Você acha que um cientista de foguete sabe algo sobre isso? Ou algo assim? Sabe, quando perguntaram ao presidente Kennedy o que seria necessário para construir o foguete que iria lá e voltaria em segurança, ele respondeu em 5 palavras, a vontade de fazer isso. Bem, se você realmente não entende sua própria personalidade, se você não entende suas próprias faculdades mentais, você não entenderia o que ele quis dizer. Ele disse, se você desenvolver uma das faculdades superiores que Deus lhe deu, que o separa de todo o resto da vida animal, então poderíamos fazê-lo. Você tem que desenvolvê-la e você tem que usá-la. A vontade de fazer. A vontade nos dá um foco. Como você acha que Phil conseguiu todos esses prêmios? Ele teve vontade de fazer. Ele se concentrou. Ele seguiu as palavras exatas que eu disse a ele. Eu disse, Phil, eu quero que você leia isso. Agora, eu disse que talvez seria uma leitura um pouco pesada, mas que lesse mesmo assim. Mesmo que você não entenda, leia. E continue lendo. E um dia você vai pensar,
Uau! Uau! Agora, se você se sentar e tiver uma conversa séria e profunda com ele, você provavelmente perceberá que ele realmente sabe dessas coisas. Porque você vem aqui todos os finais de semana. Ele vem, senta bem na frente, ele absorve o conteúdo e faz mais anotações do que qualquer um que eu vejo. Você sabe por quê? Ele quer continuar crescendo. Você é um espírito em expressão. O espírito está sempre buscando expansão e expressão completa, nunca desintegração. Tudo na natureza se expande e se expressa da melhor forma. Na natureza não há falhas. Então veja, você poderia dizer: isso é natural. Natural não é o que todo mundo faz. Natural é o caminho da natureza. Continuando. Insatisfação é o motivador para a construção. Agora, minha avó me criou muito bem, e ela era uma querida dama. Quero dizer, eu a amava muito. Provavelmente a irritei muitas vezes. Eu sempre pedia dinheiro emprestado à vovó. E a vovó me daria um maço de notas contrariada e dizia: eu preciso disso de volta. E esse dinheiro tem volta. E eu sempre devolvia. Ela era minha última esperança. Ela tomava conta da gente quando a minha mãe foi trabalhar, para que ela pudesse ganhar o suficiente para nos sustentar. Então ela era como a diretora, quero dizer, ela estava lá o tempo todo. E ela era muito boa em botar a culpa na gente. Deus! Quando nós pedimos algo, vocês têm que estar satisfeitos com o que têm. A mãe de vocês está trabalhando duro para sustentá-los. E eu sabia que ia ouvir isso quando eu pedisse algo. Você deveria ficar satisfeito. A vovó estava errada. Ela estava errada. Eu costumava pensar nela como um anjo de Deus. Mas ela estava errada. Eu nunca imaginei que ela estivesse errada sobre qualquer coisa quando criança. Vovó parecia saber de tudo. Ela estava errada. Você nunca deveria estar satisfeito. Feliz? Sim. Insatisfação é uma vibração criativa em que você entra. Quando estiver suficientemente insatisfeito com a forma como está vivendo, você mudará. Quando você está satisfeito, você não vai a lugar algum. Pule para a linha 279. Quando começar a pensar em como está vivendo e o que está fazendo em relação ao que é capaz com o potencial que possui, talvez você não entenda isso. Talvez você esteja aqui. Esta pode ser a primeira vez que você se depare com isso. Alguns de vocês já leram alguns livros. Alguns de vocês já participaram de alguns seminários. Então você acha que pode estar entendendo. Eu tenho estudado isso por 57 anos, todos os dias. E eu sei que estou apenas arranhando a superfície. Comece a pensar em como você está vivendo. O que está fazendo em relação ao que você é capaz? Com o potencial que possui. Continue pensando assim. E pode ter certeza que a insatisfação fará parte de você, caso ainda não faça. Sabe, quando você começa a se sentir confortável, você deve começar a pensar: como eu poderia ficar insatisfeito com tudo? Na linha 295, devemos gravar claramente em nossa mente que todas as coisas são possíveis. Nós nunca devemos permitir que indivíduos em posições de poder nos convençam do contrário. E acho que vimos isso em exemplos do tipo: isso não pode ser feito. Agora vá para a página 42. À medida que avançamos neste exercício, isso é um verdadeiro faz de conta. Se você não pode fazer de conta, está ferrado.
a uma música de Nat King Cole. Baixe a música, coloque no seu celular e toque pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. É Pretend. Finja. Olha aqui, agora na linha 305. Enquanto imagens aparecem na tela da sua mente que representariam uma vida muito mais significativa, pergunte a si mesmo: eu quero isso? Escute. Isso é muito importante. Preste atenção aqui. Muito importante. É aqui que queremos chegar. Você tem que se perguntar enquanto as imagens vêm à sua mente. É aqui que você vai ficar quieto. Você não vai incomodar a pessoa ao seu lado. Você não quer interromper sua viagem. Pergunte a si mesmo: quando algo vier, eu quero isso. Querer é o único pré-requisito. Agora, se você não está acostumado a fazer isso, e provavelmente não está, a maioria das pessoas não está, não vai ser uma coisa fácil de se fazer. Agora, quando essa imagem passa pela sua mente, eu quero isso. Esse é o único pré-requisito. Eu quero isso. Se você pode pagar isso, é irrelevante. Eu não me importo se você está endividado até as orelhas. Eu não me importo se você não faz ideia de como sair da dívida. Isso não tem importância. Não importa. Você quer isso? Isso é o que você precisa perguntar. Você não precisa saber como você vai fazer isso. Você pode não ter a menor ideia de como você vai fazer isso. Quando me sentei em uma cabana em Maplewood Lane, em Glenville, Illinois, e escrevi em um pedaço de papel: vou construir uma empresa que opere em todo mundo. Não sei onde você está, mas sei que você não está onde eu estou. Você está em algum lugar do mundo. Mas nós nos encontramos por algum meio. Já que não podemos ir a todos os lugares, nós podemos estar em todos os lugares. Todos têm uma forma de estar aqui. Escute, escute, escute. E você descobrirá como. E eu quero te dizer que você vai querer voltar, porque temos muita informação boa. Ok? De onde virá o dinheiro? Não importa. Não importa. Eu costumo dizer que ele virá de onde estiver agora. Ele virá. Ele simplesmente aparecerá. Me lembro de... Alguns de vocês podem estar muito familiarizados com os livros de Catherine Ponder. Quando comecei a estudar o livro dela. Alguém me indicou eles. São apenas livros fininhos. E eles falam sobre as leis dinâmicas. Leis dinâmicas de cura, leis dinâmicas de prosperidade, enfim. Ela conta uma história de uma pessoa apenas clamando por $5.000. E no dia seguinte, um cheque de $5.000 chegou pelo correio. E eu fiquei pensando, bem, quem é que vai acreditar num negócio desse? Isso é uma porcaria. Isso não faz sentido. Ela realmente acredita nisso? Mas eu estava lendo isso. Eu não me perguntei, por que você continua lendo isso, Proctor? Certo? Isso acontece. Eu já vi isso acontecer. Na linha 316, sublinhe isso. Nenhuma destas limitações tem algum lugar neste exercício. Vou te dizer algo. Ouça. Enquanto nos envolvemos neste exercício, a sua mente vai começar a dar um nó na sua cabeça. O único pré-requisito: você quer isso. Não, você precisa. Não, você pode fazer. O único pré-requisito é: você quer isso. Agora, à medida que identificar várias situações, anote-as. Não uma imagem cristalina, apenas faça uma anotação rápida. Veja. Na linha 330. Vamos voltar para 328, no topo da página. Lembre-se, tudo o que você está fazendo é explorar. Isto é, não há decisões a serem tomadas aqui. Isto é importante. Estamos numa viagem de exploração aqui. Isso é importante, estou te dizendo. Estas coisas são importantes, são extremamente importantes. Isso é o que 9 em cada 10 pessoas nunca fazem. Tudo o que você está fazendo é explorar.
Sonhar acordado. O que Lawrence disse? Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Aqueles que sonham à noite, nos recessos empoeirados de suas mentes, acordam de dia para descobrir que era vaidade. Mas os sonhadores do dia são homens perigosos, porque eles podem agir em seu sonho com os olhos abertos para torná-lo possível. Foi isso que eu fiz. Ouça, se você absorver o suficiente disso, você vai se tornar isso. Tire a tampa de sua mente maravilhosa e sonhe. Pelo amor de Deus, dê a si mesmo o direito de fazer isso. Tire sua mente analítica do caminho. Coloque-a no bolso por um tempo. Eu não tive nenhuma dificuldade com isso. Me lembro que uma mulher uma vez me disse que eu era hemiplégico cerebral. O que ela estava realmente dizendo é que metade do meu cérebro eu nunca utilizei. Essa é a parte em que você realmente analisa situações, em que você pensa a respeito. Eu não penso, apenas sonho. Os criadores de objetivos não se limitam. Não há nenhum motivo pelo qual você não possa ter o bem que deseja. Se você puder se ver com isso, com sua imaginação, que é uma das suas faculdades mentais mais maravilhosas, faça o que todos os criadores de objetivos fazem e use-a corretamente. Agora, ouça. Vire para a página 44. Quero que você coloque uma grande estrela no canto superior direito. Coloque 3 ou 4 delas. Eu quero que essa se torne uma das páginas mais importantes deste livro. Essa é, sem dúvida, uma das páginas mais importantes nesse livro. Genevieve Barrand foi a única aluna do juiz Thomas Troward. Na minha opinião, Thomas Troward é um dos maiores autores dos últimos 500 anos. Sem dúvida. Ele escreveu The Edinburgh Lectures on Mental Science, The Door Lectures on Mental Science, The Law and the World, Creative Think, Creative Rights. Sabe, tanta coisa boa. Bible Mystery and Bible Meaning. Autor fenomenal. Ele só teve uma aluna. Apenas uma. Genevieve Barrand. Ela memorizou o que está nessa página. É isso que ela afirma que a colocou na presença dele para estudar. Ela era uma mulher americana. Ela teve que se mudar para a Inglaterra. Ela teve que chegar com $20.000 em 1912. Você pode anotar isso em um pedaço de papel? E isso foi há bastante tempo. Pesquise em seu telefone e descubra o quanto isso representa em dólares atualmente. É muito dinheiro. Ela não tinha absolutamente nenhuma ideia de como ela poderia conseguir os $20.000, mas ela tinha que conseguir. Se quisesse estudar com ele. Isso não era algo que havia sido oferecido a qualquer outra pessoa. Ela era sua única aluna. Agora, eu sou seu aluno, mas nunca me sentei com ele. Ele se foi muito antes de eu chegar. Considero seus livros os mais valiosos da minha biblioteca. E quando Phil me disse que ele estava falando sério, eu perguntei, o quão rápido você quer fazer isso? Ele disse, eu gostaria de fazer isso para ontem. E foi isso que eu disse a ele. Eu disse, Phil, você tem que fazer exatamente o que eu digo. Ele disse, eu vou, tudo bem. Eu lhe dei as palestras de Edimburgo sobre ciência mental. Para uma pessoa que nunca estudou isso, provavelmente foi um dos livros mais difíceis do mundo de ler. Não só por causa de seu conteúdo, mas pela forma como está escrito. Ainda hoje é acoplado com outro livro, As Palestras de Doré sobre Ciência Mental. Eles os publicam juntos agora, mas As Palestras de Edimburgo sobre Ciência Mental foi o primeiro livro que ele estudou. Eu comecei a estudar isso em 1968 porque Earl Nightingale estava estudando. Eu não tinha ideia do que eu estava lendo. Absolutamente nada. Quero dizer, eu estava no escuro, estava lendo e não sabia o que estava lendo. No entanto, se é isso que Earl está lendo, pensei, é isso que eu devo ler.
e nunca parei de lê-lo. Isso é tão importante. Minha mente é um centro de operação divina. Vamos apenas pensar sobre isso. Você sabe qual é a palavra mais importante em toda essa literatura? Ou em todo esse livro? É um. Minha mente é um centro. Não disse que é o centro. Agora você realmente tem que pensar de onde vem essa ideia. O que é isso? Pense nisso por um momento. Se eu segurasse uma bola de basquete na minha mão, você sabe que a bola de basquete tem um centro para ela. Eu não sei como encontrá-lo, mas eu sei que você tem que saber as medidas externas da bola se você quiser descobrir onde está o centro. Eu sei que você tem que saber isso. Mas como você descobre isso? Eu nunca tive a menor ideia, mas ainda assim eu sei que você pode. E isso é baseado no anel externo. Há um centro nesta sala. Eu não sei onde está, não sei como encontrá-lo, mas sei que existe um. Há um centro em tudo, mas há apenas um centro. Apenas um. Nada tem dois centros. Tudo tem um. Não é estranho? Minha mente é um centro, o que indicaria que há mais de um. Veja que só depois que eu realmente entrei nesse estudo a sério, e então eu tentei entrar mentalmente na energia do autor, e eu posso ler isso, pode levar uma semana, apenas para lê-lo totalmente. A minha mente é um centro de operação divina. Não é interessante? A minha mente é um centro. Há mais do que um. Como podem ser mais do que um? Não existe nenhum anel exterior. Não há medida exterior. Estamos lidando com algo que é infinito. Portanto, qualquer ponto é o centro. Qualquer um. Há tanto à direita quanto à sua esquerda. Há tanto em cima quanto embaixo. Há tanto na frente quanto atrás. Sua mente é o centro da operação divina. Uau! Eu? Bob? Minha mente é o centro da operação divina? Então ele diz: a operação divina está sempre para a expansão e a expressão mais completa. Tão poderoso. Esta operação divina está sempre para a expansão e a expressão mais completa. Agora, se você vai entrar em harmonia com este poder, se você não estiver se expandindo e expressando de uma maneira maior, você não está em harmonia com esse poder. Se você não estiver em harmonia com esse poder, você não estará operando de acordo com a lei. Se você não estiver operando de acordo com a lei, você vai perder. Eu não me importo com o que você está fazendo para viver. Você vai perder. Se você estiver, você vai ganhar. Eu não me importo com quantas pessoas te digam que você não pode. Você vai vencer. Não importa todas as evidências de por que você não pode. Os irmãos Wright estavam certamente cercados por evidências suficientes de que você não poderia voar. Eles eram mecânicos de bicicletas. O pai era um ministro ortodoxo. E ele sugeriu que eles iriam queimar no inferno por tentar voar. Mas isso não os parou. Eles nos apresentaram ao novo reino. Eles fizeram algo que não poderia ser feito, porque eles entenderam que todas as coisas são possíveis. Isso significa a produção de algo além do que aconteceu antes. Algo inteiramente novo, não incluído na minha experiência passada. Embora esteja precedendo da minha experiência passada por uma sequência ordenada de crescimento, significa que tudo o que aconteceu, tudo, foi necessário para fazer de você quem você é, para te preparar para fazer o que você vai fazer. Sabe, todas aquelas coisinhas desagradáveis que ninguém sabe a respeito eram necessárias. Sabe, todas as coisas boas, tudo. Isto significa que para a produção de algo além do que se passou antes, algo inteiramente novo, não incluído na minha experiência passada, embora seja a continuação da minha experiência passada por uma sequência ordenada de crescimento, num outro lugar está escrito:
Ordem é a primeira lei do céu. Sim, isso não é legal? Aqui diz, portanto, já que o divino não pode mudar sua natureza inerente, olha que legal, ele deve operar da mesma maneira dentro de mim. Consequentemente, no meu mundo especial, no qual eu sou o centro, mas sempre me moverá para frente para produzir novas condições, sempre como consequência do que tem ocorrido antes. Por seus frutos os conhecereis. Você não pode esconder isso. Qualquer um pode descobrir em qual faixa você está. Tudo o que você tem a fazer é observar os seus resultados. Você quer saber se você está indo bem? Olhe para os seus resultados. Sabe, não importa quantas desculpas realmente boas você tenha. Elas não são suficientes. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa quando ela está trabalhando em um objetivo é dar desculpas esfarrapadas. Se há algo pior do que isso, é ter uma bela desculpa. Sabe, agora, eu li há muito tempo e acredito que isso seja verdade. Em todos os projetos, há escotilhas de escape. Agora só pense nisso. Eu estava na Marinha e achava que não havia escotilhas de escape. Então vi uma escotilha de escape. E o que vi foi o seguinte: eu vi essas pequenas escotilhas pelas quais você poderia rastejar, e então eles a trancam hermeticamente. Esse autor disse, em todos os projetos há escotilhas de fuga. Se você não as mantiver fechadas quando as coisas ficarem difíceis, você vai acionar a escotilha de fuga. Bloqueie todas as formas de saída. Não há saída. Algumas pessoas, quando começam uma empresa, têm um plano de saída. Eu nunca tive um plano de saída. Nunca. A ideia de fazer outra coisa... Nunca. Nunca. Isso é tão importante. Consequentemente, no meu próprio mundo especial, do qual sou sempre o centro, ele sempre me moverá para frente para produzir novas condições, sempre antes de qualquer coisa que já tenha ocorrido antes. Todas essas coisas boas, vai além disso. Isso é tão grande. Isso é tão importante. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Thiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.